Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen. Está começando mais um episódio do Made from TV, que é o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado e comigo está Robson Grossman, do site robsongrossman.com. Robson, dê aí a sua primeira consideração para os nossos ouvintes. E aí, pessoal, é muito bom estar aqui de volta em mais um episódio do Made from TV, essa que está sendo uma ótima temporada e eu acho que para quem gosta de conteúdos mais nostálgicos vai adorar esse episódio de hoje. É isso aí, porque o tema desse episódio, que é o 5º da terceira temporada, é animações famosas que passaram na TV brasileira. Nós listamos 20 produções que passaram aqui no Brasil nos anos 90, que é a década em que éramos crianças e pré-adolescentes, e por isso, por motivos óbvios, não chamamos o Vinícius, que ainda era um espermatozoide nessa época. E o Gabriel porque ele nos abandonou, né? Então já tá meio óbvio a essa altura do campeonato. Vamos falar sobre essas animações que marcaram aí nos anos 90 na televisão brasileira em diversas categorias. É o Made from TV, episódio 5 da terceira temporada, que tá começando agora. Chegamos! No episódio de hoje... Os Simpsons. Ace Ventura. O Homem-Aranha. Batman. Bob Esponja Calça Quadrada. SWAT Cats. Animações famosas que passaram na TV brasileira. E nesse episódio do Made from TV, nós dividimos as animações citadas aqui em categorias. A gente vai falar sobre as animações que são consideradas famosas, abriremos um tópico especial para falar aí de desenhos da TV Cultura, outro para falar de animações da MTV. Também vamos citar aí desenhos considerados radicais, cartoons viajados e também as menções honrosas que foram parar nessa categoria, os desenhos que a gente vai citar, por algum motivo ou outro. Mas vamos começar aqui falando das animações famosas e para abrir essa lista, vamos citar aqui Batman, a série animada, ela que foi exibida a partir de 92, se encerrando em 95, teve 2 temporadas com 85 episódios e que aqui no Brasil passou no SBT. Robson Grossman. Essa animação aí, ela é uma das, assim, mais consideradas mainstream, né? E ela é uma, assim, que o pessoal tem bastante carinho, porque na época eles realmente pegaram aquela coisa mais dark que tinha nos filmes lá do Tim Burton e eles realmente tentaram fazer alguma coisa que presta, não foi tipo, vamos fazer qualquer bosta aqui e pronto. Então, eles tiveram um certo cuidado. Eu até arrisco a dizer que provavelmente ela é a adaptação mais fiel e decente, né, naquilo que a gente conhece como Batman, e traz algumas versões que eu mesmo considero definitivas dos personagens, né? Por exemplo, eu acho que o Coringa dessa série é o melhor de todos, né? E uma curiosidade aqui também é que ela introduziu novos personagens que depois acabaram ficando bem famosos. Por exemplo, eles criaram a personagem da Arlequina, que antes não existia nos quadrinhos, e a personagem ela fez tanto sucesso que daí ela começou a ir para outras mídias, inclusive os próprios quadrinhos, e até hoje, né, tem um monte de mina retardada que fica se vestindo dela e fazendo merda no TikTok. Inclusive uma frentista do posto de gasolina aqui perto de casa, que uma vez ela fez um cosplay de Arlequina num dia da criança aqui, com resultados nem um pouco satisfatórios. Eu, inclusive, mandei a foto pro Robson Grossman. Ela falhou em todos os quesitos. Eu acho que daquela foto que eu mandei pra você, o cosplay que tava mais decente era do cara que tava fantasiado de frentista de posto.
Por questões óbvias, ele nasceu para este papel. Essa série eu gostava bastante, eu me lembro na fase que eu acompanhava, isso em 94, eu tava com 8 anos, passava no SBT e passava nos domingos. O SBT reservava a manhã inteira para mostrar desenho animado e o Batman era o último que passava antes de entregar pro Domingo Legal, né? O Gugu apresentando lá o Domingo Legal na época. Ficava esperando a manhã inteira em função de passar o Batman, que era o último desenho que o SBT passava, assim, domingo de manhã. Quase na hora do almoço, assim. Eles tinham umas táticas, assim, bem estilo SBT, porque eu lembro que quando estreou essa animação no SBT, no primeiro episódio, vamos dizer assim, que o segmento tinha, sei lá, 5 minutos. E aí eles conseguiram deixar com meia hora, mais ou menos, porque eles colocaram 5 milhões de propagandas. Então você assistia, tipo, 2 minutos do desenho e aí vinha 5 minutos de propaganda. E ficava nisso. E seguimos aqui agora falando de X-Men, a série animada. Ela que estreou em 92 lá nos Estados Unidos, tendo 5 temporadas com um total de 76 episódios, encerrando sua exibição em 97. E que aqui no Brasil a gente lembra muito daquela fase em que o X-Men passava na Globo, ali por 94, 95, passava na TV Colosso. Esse do X-Men, ele também é considerado uma das melhores adaptações em relação a alguma coisa da Marvel, né? Ainda mais porque ele pegou ali bem aquela fase dos anos 90, que o grupo dos X-Men, ele tava com personagens que acabaram se tornando bem clássicos, né? O Wolverine, o Gambit eu achava bem legal também, tinha a Vampira, enfim, vários personagens clássicos. O que eu posso falar sobre essa animação, de curiosidade para o pessoal, é que primeiro que não se sabe exatamente por que existe uma certa confusão na exibição, na ordem, né, da exibição dos episódios, entre o número de produção do episódio e a ordem correta que ele deveria passar. Porque pelo que eu ouvi falar, em todas as exibições já feitas dessa animação, eles passaram alguns episódios com a ordem errada. Basicamente, você tem que procurar alguma lista que algum fã ou coisa assim fez, que daí vai estar a ordem certa dos episódios para você assistir, que daí realmente uma coisa ou outra acaba fazendo mais sentido. E a outra curiosidade para falar aqui é que esse era um desenho que, apesar de ele ter muitos temas adultos, como racismo e por aí vai, ele era, de certa forma, voltado para o público infantil assistir. Justamente por isso e porque estava tendo um monte de polêmicas na época do que era violento e o que não era violento para uma criança e um adolescente assistir, eles meio que acabaram dando uma brecada geral na violência. Então, por exemplo, você tinha um Wolverine que tinha fucking garras, que dilaceravam todo mundo nos quadrinhos, e lá o máximo que ele conseguia fazer era destruir robôs. Aí, ao invés de armas de fogo, eles trocavam por laser, porque aparentemente o laser não é tão foda quanto uma arma de fogo, e isso acabou fazendo com que não fosse tão legal assim. Mas eu diria que no contexto da obra é bem legal. E ele tem algumas sagas que foram adaptadas fielmente, ou o mais fiel possível, e tem vários episódios que se tornaram memoráveis. Eu lembro agora de cabeça um episódio que aparece o tal do Juggernaut lá, né? Que o pessoal chama de fanático, e aparece aquele russo lá, que agora eu esqueci o nome, não sei se você lembra. Colossus. Isso, Colossus também, e, enfim, é uma série bem feita. Falei que passava entre 94 e 95, mas foi mais 94, até porque em 95 o desenho do X-Men acabou perdendo espaço para os Power Rangers na programação da Globo, né, dentro da TV Colosso. Mas eu gostava muito de assistir também. O desenho era praticamente a mesma coisa do Batman, né? Era a coisa que encerrava, né, a programação de desenhos animados da manhã, no caso da Globo, aí, da TV Colosso, que era o último desenho que passava antes do programa acabar. Só que na época eu ia mais com a cara do Ciclope. Depois, revendo os episódios depois de adulto, é que eu comecei a curtir mais o Wolverine. Eu, na época, eu não entendia toda a hype que tinha em cima do Wolverine, aquela coisa que criançada, né, o pessoal, o colega de escola gostava mais do Wolverine e tal. E eu, sei lá, eu achava ele meio assim. E eu só fui entender, só fui começar a curtir mais assim, estilão do Wolverine, depois de rever esse desenho depois de adulto. Às vezes o pessoal meio que quer forçar a barra, falando que o Wolverine é fodão e não sei o que, mas se você for ver, o próprio líder do grupo é o Ciclopes, né? Então
pela lógica era pra gente gostar mais dele, mas é que o Wolverine tem toda aquela coisa de sou badass, fora da lei. Sou sexy, sou machão. É. Inclusive, ele queria exercer essa persona de machão ainda roubando a mulher do líder. Pois é, né? Tem aquela história de que ele sempre teve de olho na Jean Grey. Que bonito, né, seu Logan? Essa animação ela também não tem uma dublagem 100% perfeita, mas ele trouxe algumas vozes que acabaram se tornando clássicas, né? Como, por exemplo, a do dublador do Wolverine. Que teve uma troca, né? Ao longo que a série foi avançando, né? O Isaac Bardavich ele foi substituído pelo Francisco José. É uma voz grave, parecida, mas quando você assiste, você vê que não é a mesma coisa. Esqueçam essa de arma X. Me chamem de Wolverine. Ainda bem que eu não fui muito longe para me acalmar. Dente de sabre. Isto é entre mim e você. Deixe a garota em paz. Então, está fazendo um trabalho sujo pro Magneto agora, hein? Você esfaqueava pessoas pelas costas por diversão, o que o transformou num rato de aluguel. Do que você está falando? Somos mutantes. Deus nos esqueceu há muito tempo. Por que não previmos isto? Gyrich está atrás de nós há anos. Devíamos saber que o Patife iria tentar alguma coisa. Magneto é a chance que ele esperava. Por isso, abriremos caminho através de uns mutantes irados. Isso na questão da dublagem, assim como também na questão da produção em si, porque se você for pegar a última temporada, né, a quinta e última temporada desse desenho, os traços estão bem menos caprichados, então parece ser bem uma coisa feita nas pressas mesmo. Os caras tentaram ao máximo capitalizar o sucesso que estava fazendo e tentaram dar uma sobrevida, né, tentaram estender o desenho mais do que deveria. Só que aí, né, não tava com aquela qualidade toda que a gente via nas primeiras 4 temporadas. Eu acho que eles não deram chicotada o suficiente nas crianças coreanas que estavam desenhando, né, ó, produzindo a série, né? Por que era feito na Coreia? Geralmente essas animações são feitas na Coreia, no Japão, na puta que pariu, por, sei lá, 5 centavos ao dia. Até os Simpsons costumam zoar isso. Continuando com a nossa lista, vamos ainda permanecer na Marvel, porque a gente vai falar agora de Homem-Aranha, a série animada que foi produzida entre 94 e 98, alcançando aí 65 episódios divididos em 5 temporadas. Esse Homem-Aranha, a série animada, era aquele que passava no Angel Mix? Provavelmente ele deve ter passado lá, porque ele passou em tudo praticamente que era programa infantil da Globo. Ele era, acho que, a série que mais fez sucesso dentro da Marvel. Ele tem também aquilo que eu falei, sagas clássicas que acabaram sendo adaptadas. Também a questão da violência, que está bem reduzida, aquela coisa de laser no lugar de arma. Agora que a gente é adulto, a gente acaba reparando isso mais, mas apesar de eu gostar do Homem-Aranha por causa dessa série, se vocês reassistirem ela adulto, vocês vão ver que na grande maioria das vezes ele só apanha, ou no máximo ele evita de dar porrada nos inimigos, por causa desse negócio que eu falei justamente deles tentarem fazer uma coisa um pouco menos violenta. Foi daí, de certo, que surgiu, né, aquela paródia com o tema dele, né? Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Pois é, e o meu pai às vezes cantava isso e eu achava que era alguma alucinação que ele estava tendo, coisa assim, e agora o senhor desfragmentou a memória da gente e pôde comprovar que de fato não foi ele que criou essa merda. E essa série do Homem-Aranha tinha uma coisa que eu achava legal, porque depois, quando foram feitos os filmes lá no começo dos anos 2000 e tal, o pessoal meio que acostumou o Homem-Aranha, o Peter Parker, né, sendo aquele nerd fraquinho e tal, que o pessoal zoava e fazia bullying, depois vira o Homem-Aranha, não sei o que. Nessa série era legal porque é como se ele já tivesse acostumado, né, a ser o Homem-Aranha já há algum tempo. Então tem aquela coisa de, tipo, ele não leva desaforo, ele tira sarro de todo mundo lá, e o cara é meio bombado, inclusive, né? Então tem toda essa coisa, assim, tipo, o cara impõe respeito mesmo, ele não é só um nerdão otário. Desse desenho aí eu não tenho muito pra falar, porque eu acompanhei pouco, né? Eu não sei se foi, né, uma coisa da Globo, ela pegar e, tipo, emendar 2 temporadas, ou sei lá, 2 produções diferentes do Homem-Aranha numa só, que de repente eu tava vendo lá um desenho lá que ele tinha ido pro espaço, que a armadura dele meio que ele poderia moldar, que era aquela coisa como se fosse o simbionte, assim, não era uma roupa, era um negócio que ele jogava nele e virava uma armadura.
Eu também não consigo lembrar agora de todos os episódios de cabeça, mas nessa série teve bastante coisa viajada. Teve até aquela coisa das versões de outros mundos do Homem-Aranha e tal, que era uma coisa que só foi surgir nos filmes 5 bilhões de anos depois. Nessa série já tinha e tava de boa já. E a gente continua falando aí das animações que passaram na TV brasileira nos anos 90, agora abordando aquelas da TV Cultura. E entre as que nós listamos, uma delas é Animais do Bosque dos Vinténs, essa coprodução França e Inglaterra, que foi feita entre 92 e 95, com 3 temporadas, totalizando 39 episódios. Essa que eu costumo brincar falando que é a animação mais triste que eu já vi na minha vida. Basicamente, a primeira temporada são vários animais que eles estavam numa floresta, que ela começa a ser destruída, né? Porque o pessoal vai construir umas paradas lá e tal. E aí eles decidem ir por um determinado lugar lá onde eles vão poder viver a vida deles de boa e tal. Então essa temporada é basicamente a saga deles indo do ponto A até o ponto B. Só que obviamente um monte de merda acontece no meio do caminho. Inclusive tem alguns personagens que quando chega no final da temporada eles têm que atravessar uma rodovia. Então imagine, os caras estão muito próximo de conseguir e ainda tem uns que são atropelados. Então puta que pariu. Os caras que fizeram essa série definitivamente queriam traumatizar as crianças que estavam assistindo. Aí a segunda temporada, quando eles já estão instalados lá, é inclusive a temporada que eu acho mais legal, que daí é que o líder do grupo é uma raposa, e ele encontra uma outra raposa, que é uma raposa cinza, e aí eles meio que viram inimigos e começa tipo uma briga de clãs. Então isso daí é quase que o Game of Thrones dos animais. Eu me lembro de ter assistido um episódio ou outro na TV Cultura, isso em 93, eu me lembro que eu tinha uns 7 anos. Passava durante a tarde. Primeiro esse, Animais do Bosque dos Vinténs, daí Gloob Gloob, daí Cobb. Era o desenho que eu gostava de ver porque era com o mascotinho das Olimpíadas de 92. Mas assim, eu nunca me pegou. Eu assisti alguns episódios ou outros, mas eu já achava muito pesado, assim, meio chatinho pra época, né? Uma criança de 7 anos vê um desenho tipo, tão tristonho, tão, como você disse aí, o desenho mais triste do mundo. Eu também não curti muito quando era pequeno. E realmente, pra quem nunca ouviu falar nessa animação, se conseguir achar ela em algum lugar na internet aí, até sendo adulto, pode ter momentos que vai começar a dar aquele cisco no olho, assim. Vou dar um spoiler aqui de uma animação de 30 mil anos atrás, então quem não quiser ouvir isso toca pra frente, mas vamos lá. Tem um personagem que é o tal do Texugo, e ele é tipo o velho sábio da galera e não sei o que. Só que daí quando chega uma parte lá no inverno, ele já tá com uma certa idade, e aí o personagem ele vai ficando doente e vai falecendo. Só que antes disso ele começa a esquecer quem são as pessoas e tal. Então é tipo uma relação ali que eles meio que tentaram fazer com uma pessoa que tem uma doença de Alzheimer, né? Um bagulho realmente depressivo, você vendo o cara morrendo lá e tal. E uma coisa que, infelizmente, tipo, é uma pena, mas não é tanto, que assim, a terceira temporada ela nunca foi transmitida no Brasil, então por causa disso ela nunca foi dublada. Só que ela realmente não é tão legal que nem as outras duas. É tipo um rato lá que quer fazer uma rebelião e quer infestar o lugar inteiro lá e tal, e não é tão legal assim. Os telespectadores brasileiros não perderam tanta coisa assim com essa última temporada. Seguindo aqui com as animações que passaram aqui no Brasil via TV Cultura, apesar desse que a gente vai falar também ter rodado aí por outros canais, como SBT, né? Mas enfim, vamos falar de Doug, que foi produzido de 91 a 94 pela Nickelodeon e de 96 a 99 pela Disney, com 7 temporadas no total, 4 da Nick e 3 da Disney, tendo 117 episódios, a saga de Doug Funny. O cara que queria comer a Patty Maionese. Patty, você é minha maionese. Não sou bem um compositor, mas quando eu penso na Patty, às vezes as canções simplesmente brotam de mim. Como esta em que eu estava trabalhando hoje. Patty é o picles da minha salada, Patty é o açúcar do meu chá, você é o molho do meu cachorro quente, Patty, você é a minha maionese, uou, Patty, você é minha Trabalhei nisso durante horas, era a minha canção secreta, ninguém a ouviria, só eu. A série do Doug é um
uma coisa assim interessante, porque na época eles criaram ela para as pessoas, né, que assistissem na época se identificar com algumas situações do personagem. E é um negócio até meio atemporal, porque se hoje em dia você é um adulto e nunca viu essa série e você assistir, provavelmente você vai lembrar de algumas coisas que também aconteceram com você quando você era criança ou adolescente. Uma outra coisa interessante é que ela não é uma coisa infantilóide, assim. Então, por exemplo, tem algumas questões, assim, por exemplo, tem um personagem lá que é o cachorro dele, que ele age assim quase que nem um humano e tal, mas é como se ele fosse meio que o alívio cômico do negócio e tal. Ela era uma série da Nickelodeon, que ela estava realmente fazendo as pessoas se interessarem por ela, e aí o pessoal recebeu uma proposta da Disney para levar o Doug, né, para Disney. E aí foi uma bosta. Não sei se você lembra disso. Eu também achava bem ruinzinho. Para contribuir ainda mais com a ruindade, aqui no Brasil trocaram um dublador também. Eu já achava estranho, já começando por aí. Que tinha muito essa coisa, né, de você acostumar com a voz do personagem e daí você quer continuar ouvindo o personagem com aquela voz, né. E eu não sei se os roteiristas eram diferentes, o que é, mas basicamente eles pegaram tudo que uma pessoa não gosta e eles já fizeram direto no primeiro episódio. Eles mudaram um monte de coisas para tentar dar um certo mistério do que ia acontecer, do que não ia acontecer, mas eu lembro que, porra, tinha uma personagem que era gordinha, fizeram ela ficar magra, daí a outra que era rica virou pobre, daí o outro que era pobre virou rico, aí os Beats, que é a melhor banda de rock imaginária do mundo, acabou, então, tipo, os caras destruíram tudo no primeiro episódio. Mas você falou sobre esse negócio da pessoa assistir e se identificar com algum aspecto ou outro do desenho, inclusive o lance dele gostar da Patty e não ser correspondido, apesar dela ter dado alguns sinais, né, no final da série ele não ficou com ela. Até o produtor, né, o Jim Jinks, ele falou que ele passou por isso quando ele era novo, né, que ele gostava de uma menina que era, tipo assim, a apaixonite da infância, da adolescência dele, e que ela cagava pra ele, né, não que ela não gostasse do cara, tipo, ela só não queria ter nada relacionado a namoro com ele, queria só amizade. E com a Patty era a mesma coisa, a relação do Doug com a Patty era a mesma coisa. E ele levou isso pro desenho. Era o amiguei. Na série da Disney eu não sei se eles fizeram um final definitivo ou o que aconteceu, porque realmente eu não acompanhei ela inteira. Inclusive é muito difícil deixar essa versão da Disney, nem no aplicativo da Disney tem, pra você ter uma ideia. Eles acho que querem acabar com esse desenho, limpar ele da história. Na série clássica, né, que são 4 temporadas, eu achei legal porque assim, eles não deram uma coisa definitiva, assim, tipo, o Doug ficou com ela ou não ficou com ela e tal. E aí, então, eu acredito que isso vai ficar da interpretação de cada um, assim. Agora, que o próprio criador, né, deu a entender que por eles não ficariam juntos, né, isso ele realmente comentou. Não, e era muito uma merda ser o Doug, porque ele via que até o Skeeter conseguia pegar a menina e ele não, né? Porque o Skeeter teve um pequeno período ali que ele tava namorando com a Bibi. O Doug é o nosso Vinícius. Você falou dessa personagem gordinha aí, a Connie, ela gostava dele, só que ele cagava pra ela. Era um triângulo amoroso. Agora, desses episódios aí do Doug, teve uma coisa que, ainda relacionado, né, esse interesse que o Doug tinha pela Patty. Teve aquele episódio que eles tinham que ensaiar para uma peça de teatro em que ela seria a Mona Lisa. Uhum. E que um cara se não me engano, acho que era do, sei lá, do segundo grau, né, que era mais velho, mas era interessado na Patty, ele seria o Leonardo da Vinci, e rolaria um beijo entre os dois na peça. Só que o cara ficou doente e o Doug acabou assumindo o papel de Leonardo da Vinci. Aí ele ficou assim, naquela expectativa, vou beijar ela, só que no fim ela pegou a mesma virose que o cara tinha pego, e no fim a irmã do Doug que acabou sendo a Mona Lisa no ato final da série. Olha, de repente, essa série aí ficou meio polêmica, né? Não, mas ele beijou ela no rosto. Tá bom. Só que assim, teve uma coisa que eu, quando eu era pequeno, 12 anos, eu assisti esse episódio e eu fiquei meio na merda, porque antes dele assumir o papel de Leonardo da Vinci, antes de saber que o cara tinha ficado doente, ele ajudava a Patty a ensaiar as falas. E teve uma hora que ele pegou e falou assim, alguma coisa do tipo, e o lance do beijo, não sei o que, você não quer treinar? Aí ela pegou e falou, não, isso eu já treino lá com o fulano, com o cara que era pra ser o Leonardo da Vinci na peça. Eu escutei aquilo, cara, eu senti a dor do Doug naquela hora. Meu Deus do céu. Eu também fiquei na merda
com 12 anos vendo essa cena, que já era na fase Disney do Bolt. Mas mesmo assim era brutal. É aquilo que eu falo, eles querem destruir a infância de quem tá assistindo. Isso é que nem você vasculhar uma conversa antiga da tua namorada atual no Facebook e descobrir que ela mandou um nude pra alguém. Ah, que cenário desgraçado. Antes que alguém venha encher o saco, a gente tá falando isso, mas a gente não é Red Pill. Não. E nem MGTOW. E nós não gostamos de tomar Campari. É uma merda. Prefiro cinzano. E vamos seguir aqui com a nossa lista, agora abordando as animações da MTV. E para começar, vamos falar de Beavis e Butthead, que foi produzida originalmente de 93 a 97, teve 7 temporadas nesse período. Aí, 14 anos depois, a série foi revivida para uma 8ª temporada, que foi ao ar de outubro a dezembro de 2011. As suas 8 temporadas acabaram somando 222 episódios. Uma das séries, né, que acabou ficando mais famosas da MTV. E é uma série, assim, que ela também teve bastante mudanças, né? Porque no começo, os personagens, eles basicamente não tinham um roteiro exatamente. Eles só faziam alguma idiotice, quebravam alguma coisa, falavam uma besteira e tal. E aí depois, conforme, vamos dizer assim, roteiristas de verdade foram entrando na série, eles começaram a moldar os personagens e colocar eles em situações mais interessantes, assim. Inclusive é interessante essa animação porque muita gente assistia porque era burro de verdade e se identificava com a burrice dos personagens. Só que, na verdade, quem for analisar vai ver que ele é um desenho bem inteligente, na verdade. E ele está justamente fazendo uma crítica com pessoas que são como Beavis e Butthead. Então não é tipo nós estamos falando que é legal ser como Beavis e Butthead, nós estamos zoando quem é igual Beavis e Butthead, né? Tem várias temporadas clássicas, foi melhorando conforme o passar do tempo, inclusive tinha uma coisa que no começo eles eram mais cruéis, assim, eles faziam as coisas realmente porque eles queriam, e aí depois eles começaram a fazer que as coisas ruins que os personagens faziam era porque realmente eles eram muito burros, e não porque eles estavam na intenção de realmente fazer uma maldade. Teve o primeiro filme deles, que é muito bom. Beavis e Butthead detonam a América. Eu, pelo menos, acho bem legal esse filme. Foi um filme que marcou bastante. E na MTV tinha aquela coisa, né? Que eles, pela MTV, ter o direito de ter aqueles clipes lá e tal. Então eles zoavam os clipes. Era até um momento engraçado, porque eles faziam comentários que normalmente eles não faziam quando não era nos clipes. Então era tipo um momento que de repente eles ficavam sarcásticos e inteligentes, né? O Mike Judge, ele gravava tanta coisa daquilo lá, uma atrás da outra, que ele começava a meio que falar o que ele bem entendia lá, e dane-se. E aí meio que a série sumiu, porque ele viu que já tinha dado tudo que tinha que dar. Aí depois eles fizeram um revival lá em 2011, depois ela sumiu de volta e recentemente, acho que ano passado por aí, estreou um filme novo, uma série nova, e o Gabriel me avisou que esse ano vai ter mais uma temporada deles. Não é assim tão foda que nem os época clássica, mas continua legal. Do Beavis e Butthead eu tenho poucas lembranças, porque, como eu já disse num episódio aqui do Made from TV, acho que os únicos episódios que eu vi dessa série foi numa fita VHS que um primo meu tinha alugado, e eu me lembro de um que o Beavis ficou preso numa poltrona, aqueles mercadão que tem lá nos Estados Unidos, e o Butthead ficou percorrendo a loja inteira tentando achar alguma coisa, achar uma ajuda, um meio de tentar tirar o Beavis, mas obviamente ele se distraía com um monte de coisa e o Beavis ficou lá o episódio inteiro preso na cadeira, perdendo o ar. E também aquele episódio em que eles pegam um pneu e descem, rolando barranco abaixo, se não me engano, o Beavis dentro do pneu. Esse episódio aí, ele é clássico por uma série de motivos, mas principalmente aqui em casa, porque foi na época que a MTV ela passou a ser sinal aberto. Ela pegava muito mal, mas um dia meu pai estava mudando de canal e ele conseguiu fazer a MTV pegar, e a primeira coisa que ele viu foi exatamente o Beavis e Butthead e exatamente esse episódio. Tanto que ele contou pra mim e falou assim: tava passando um desenho aí de uns dois malucos aí que estavam se quebrando num pneu, não sei o que, acho que você vai gostar. E aí a partir desse dia eu comecei a acompanhar, gostei, e aí tem toda aquela questão também que você falou ali das fitas
VHS, e eu basicamente aluguei tudo que eu consegui, e aqui tinha aquela famosa tática, né, que a gente tinha 2 videocassetes, então eu já dominava a arte da pirataria, né. Eu assisti esses episódios até quase explodir a fita. Durante muito tempo, o Beavis e Butthead, ele era considerado uma série, entre aspas, impossível de dublar. Tinha muita coisa específica, né? A forma que os personagens falavam, assim e tal. Só que, como tá tudo muito Nutella ultimamente, o pessoal conseguiu fazer uma dublagem para essa temporada mais recente deles. E assim, eu assisti com o pé atrás e eu posso dizer que ficou mais ou menos. Porque, tipo, o Beavis eu achei que ficou bom, a dublagem dele. O professor deles também ficou bem fiel ao que era. Só que tem outros personagens que não tem muito a ver, tipo o Butthead eu achei que não ficou legal, e até o professor deles, que ele fala de um jeito do porque ele vive tomando remédio e não sei o que, eu achei que também não ficou muito legal. O vizinho deles, na verdade, que é um cara que só se fode, ele tem uma voz meio caipira, assim, então, o Sr. Anderson. Eles não souberam adaptar muito bem. Mas é isso aí, se você é Nutella, tem dublado pra você assistir também, se quiser. Uma das histórias que eu li nos quadrinhos do Beavis e Butthead, aqueles que eram da editora Scala, o Beavis e Butthead, eles queriam assistir um negócio que ia passar na televisão, mas só ia passar na TV a cabo. Já começa a história eles vendo a chamar a TV, essa noite, não sei o que, fulano de tal fazendo topless, somente esta noite, no cabo. Aí eles já ficam putos da cara, porra, a gente não tem TV a cabo, como é que a gente vai fazer? Era Natal. Natal não, Ação de Graças. Aí eles dão um jeito de entrar na ceia de Ação de Graças da família do Stuart, e daí um pergunta pro outro, por que a gente tá fazendo isso? Ir lá pra esse lugar chato aí, não sei o quê. Daí, não, você esqueceu que o pai dele tem cabo? Daí um deles fala, sem essa, cara, eu não vou querer ver o cabo do pai do Stuart. Aí eles vão pra essa ceia, mas obviamente eles só fazem merda, só falam merda e acabam sendo expulsos da casa do Stuart pela mãe dele. Eles falam um monte de merda pra mãe do Stuart, né? E seguimos com a nossa lista, ainda falando de MTV, agora citando South Park, que começou a ser produzido em 97 e tá no ar até hoje, estando aí na sua 26ª temporada, com 325 episódios até aqui. O South Park hoje em dia ele é conhecido por ser do Comedy Central, né? Só que aqui, pelo menos no Brasil, ele passou primeiro na MTV, realmente lá por 97 e tal. Eu achei bem legal quando eu vi pela primeira vez, que era justamente na primeira temporada, e tava passando um episódio de um vulcão, que basicamente as crianças elas iam com o tio de um deles lá, né? E aí eles começaram a caçar uns animais e daí dá um monte de merda lá e tal. E eu tinha achado legal porque a animação é um negócio que realmente chama atenção, porque são recortes, né? Que aí você vai tirando várias fotos e depois você roda aquilo rapidamente, então dá aquela ilusão que os personagens estão se mexendo e tal. Então por isso que eles se mexiam de um jeito meio engraçado, meio diferente assim. O episódio piloto ele foi feito desse jeito, daí depois que compraram a série, daí eles passaram a fazer tudo por animação digital, se eu não me engano, só que para dar esse efeito realmente como se tivessem feito manualmente. No começo eu acho que as histórias elas eram mais simples assim, né? Apesar que sempre tinha uma crítica social, uma coisa assim. E aí depois, conforme foi passando, eu achei que eles acabaram meio que ficando cabeçudos demais assim nas críticas dele, não que fosse ruim, mas eu acabava gostando um pouco mais de alguns episódios mais antigos assim, mas no geral é uma série que basicamente revolucionou a porra toda aí e tal, e é por isso que a gente decidiu colocar na lista. O filme deles também é uma das coisas mais sensacionais que eu vi na época, porque o que basicamente eles fizeram para diferenciar da série é que eles fizeram um filme musical. Então você tem um monte de absurdo lá, os caras cantando nas músicas lá e tal. Inclusive esse filme, ele chegou a passar no SBT, só que foi estranho, porque, como eu disse, o filme é um musical. Então ao invés deles dublarem com adaptações em português das músicas, eles deixavam a parte das músicas legendadas. E aí eles só dublavam quando os personagens não estavam cantando. Então ficou um negócio meio nas coxas, assim, porque, tipo, se fosse pra fazer assim, era melhor passar o negócio inteiro legendado, então. Fazer que nem o Evita. É. Em relação à dublagem, muita gente gosta, né, da versão dublada do South Park aí.
que realmente acabou ficando um clássico, né? Que é aquela dublagem horrível de Miami, só que no caso do South Park é um negócio que combina porque é pra ser uma tosqueira mesmo, né? Sempre foi dublado em Miami? Sempre. Menos esse episódio do SBT. Esse filme que o SBT mandou dublar, que daí eu não sei onde é que eles dublaram, né? Só me lembro de um episódio que eu assisti e fazia referência direta ao Colheita Maldita. Um dos personagens ali do South Park, um dos meninos ali da turminha, né? Turminha muito louca, ele queria ir num show em outra cidade. Aí ele foi pedir para os pais dele, e os pais dele falaram assim: olha, a gente só vai deixar você ir no show se você fizer 3 coisas: arrumar teu quarto, cortar a grama do quintal e levar a democracia para Cuba. Aí ele vai lá, ele arruma o quarto dele, ele corta a grama do quintal, e aí ele escreve uma carta pro Fidel Castro, assim, e daí manda: querido Fidel Castro, por favor, liberte Cuba, não sei o quê. Daí só mostra o Fidel lendo a carta e chorando, emocionado. Corta a cena e eles estão na sala vendo televisão, aí tá passando o jornal e fala: a Cuba agora é oficialmente uma democracia, não sei o quê. Aí mostra o Fidel Castro: graças a um menino que mandou uma carta aqui, eu vou libertar Cuba, não sei. Aí ele olha pros pais dele e fala: eu consegui, agora eu posso ir pro show? Daí os pais dele não deixaram. Aí ele falou: mas eu fiz tudo que vocês pediram, não sei o quê. Daí ele: não, mas é que a gente pediu que você fizesse isso de levar a democracia a Cuba porque a gente achava que você nunca ia conseguir, porque na real a gente não quer que você vá no show. Daí, mas isso não é justo, vocês prometeram, eu fiz o que vocês pediram, né? Daí eles veem assim: não interessa, tipo, a gente é seu pai, a gente sabe o que é melhor pra você e não vamos deixar você ir no show, não queremos que você vá. Aí ele, puto da cara, foi contar pro amigo dele, aí o amigo dele, acho que é aquele mais gordinho lá, que é o mais pau no cu de todos, pegou e falou: cara, por que você não liga pra polícia dizendo que você foi molestado? E na hora vem aí buscar seus pais, aí eles vão ser presos, não sei o que, é só você fizer isso. Tá, ele ligou pra polícia, vieram prender o pai e a mãe dele, e aí ele pôde ir no show. Quando voltou ainda, ele foi deu uma festa na casa dele, porque tava vazia, só tava ele lá, e daí perguntaram: como é, por que teus pais não estão aqui, o que você fez com eles? Aí ele contou o que ele fez. Cara, todo mundo assim da rua começou a ligar pra polícia dizendo que os pais tinham molestado o cara. Em uma semana esvaziou o bairro, só tinha criança lá. E a partir daí que foi que começou a fazer aquela paródia de Colheita Maldita, porque só tinha crianças na cidade, ficou uma divisão entre 2 grupos, né, os rebeldes e aqueles que queriam controlar, que eram liderados por esse gordo aí que se nomeou prefeito da cidade. E aí chega um casal de turistas ali querendo pedir informação, porque o carro tinha pifado, não sei o quê. E aí que começa toda essa paródia aí do Colheita Maldita, aquela coisa das crianças perseguindo os únicos adultos que tinham na cidade, não sei o quê. Eu achei muito engraçado. Essa série era boa porque ele tinha muito essa coisa, né, de tipo zoar tanto direita quanto esquerda e tal. Tem gente que até tenta fazer algumas teorias, tipo, não, eles são mais de esquerda, não, eles são mais de direita. Eles são basicamente que nem uma opinião, a gente zoa todo mundo que a gente acha que é retardado, não importa se é de esquerda ou se é de direita. E vamos tocar pra frente aqui agora, falando das animações consideradas radicais. E a primeira a ser abordada é Esquadrão Marte, produzida entre 93 e 96, com 3 temporadas, totalizando 65 episódios. Esquadrão Marte que passou na Globo. Essa é uma série que eu lembro, assim, mais da estética dela, né? Que eram aqueles motoqueiros, né? Que eles eram, tipo, seres, assim, que pareciam ratos e tal. Eu lembro de alguns vilões que eles tinham. E eu lembro também que chegaram a ter quadrinhos também relacionados a essa série. Mas eu não consigo lembrar tanto, assim, os episódios em si, ou o contexto geral do negócio. O que você tem a nos dizer, Ricardo? Ela foi trazida pela Globo meio que para manter a hype das Tartarugas Ninja. Porque quando estava desgastado já o desenho das Tartarugas Ninja, essa série estreou aqui na Globo, se não me engano, em 94, e mostrava aí 3 ratos vindo de Marte, né? Eles eram motoqueiros, e era aquela coisa de combate ao crime também, né? Tinha lá um vilão caricato lá e os seus capangas. Pode não ter feito o mesmo sucesso que Tartaruga Ninja fez, mas eu particularmente gostava bastante desse desenho. Tinha muito essa coisa, né, nos anos 90 de coisas radicais. E aí tinham personagens tipo, os caras eram ratos, ou
Daqui a pouco a gente vai falar de um outro aí também. Tinha também os super patos, né? Que eram patos e não sei o que. Então tinha muito essa coisa de tartaruga e por aí vai, né? É para provar que era uma coisa meio que para manter assim o que já tinha sido levantado aí por Tartaruga Ninja, que essa série tinha ali os 3 ratos e eles eram ajudados por uma humana, que era a Charlie. Se na Tartaruga Ninja tinha a April, aí nesse desenho tinha a Charlie, que ajudava aí o Todd, o Brad e o Vinny. Sendo que o Todd, ele na verdade é o nome que deram aqui no Brasil, né, que é Trottle no original, e em Portugal ele tinha o melhor nome. Como que é? Bugias. Nossa! Porra, adaptou bem demais até nesse caso. E o Brad no original chamava Model e o Vinny era Vinny mesmo. Podiam ter colocado Vinícius na versão brasileira. O líder dos vilões é o Lawrence Limburger, que aqui no Brasil ganhou a tradução de Lawrence Bolacha ou Lawrence Bochecha. Nossa, não tem como não imaginar tocando a música do Claudinho Bochecha agora. E além do desenho, também tinha um jogo de videogame que eu considerava o pior jogo de corridas do mundo. É até interessante você falar isso, porque eu realmente conheço esse jogo, assim, tipo, já vi ele, nome, já vi alguns vídeos no YouTube e tal, mas eu achava que ele era tipo um jogo normal, assim, sabe? Mas se você tá falando que é uma merda, então agora eu fiquei curioso pra saber por que ele é uma merda. Eu não entendo como é que teve gente que não teve uma convulsão, um ataque epilético jogando aquela merda ali, porque... Pra começar, tipo, é um jogo de corrida que você não tem aquela visão, por exemplo, que você teria se estivesse jogando Top Gear ou qualquer outro game de corrida, né? Que é aquela visão a partir do carro. No caso desse jogo do Esquadrão Marte, você tá vendo o circuito de cima. Eu acho que talvez seja parecido com outro jogo que se chama Rock'n'Roll Racing, que eu acho que é o que eles chamam de visão isométrica. Mas é uma merda pra operar o controle com essa visão, hein? Sim, realmente não é muito adequado. Eu fui querer jogar isso aí, me deu vontade de tacar o controle pela tela do videogame, porque tomar no cu, viu? E continuamos aqui com a nossa lista de radicais entre as animações que passaram aí nos anos 90, falando de Beast Wars. Essa produção aí de 96 foi até 99, teve 3 temporadas, totalizando 52 episódios. Aqui no Brasil passou pela Record. O que é interessante nessa série do Beast Wars é que ela é um spin-off dos Transformers, né? Basicamente o conceito é o mesmo, são seres que eles estão tendo uma batalha no espaço lá entre naves e não sei o que, daí de repente a nave deles cai na Terra. E aí eles decidem assumir a forma meio que daquilo que eles encontram. Então daí eles assumem a forma de alguns animais lá e consequentemente eles também podem se transformar ficando naquela aparência entre aspas robótica, né? É uma série assim que ela foi interessante porque era uma animação 3D e era numa época que esse tipo de animação não era tão comum, ele estava começando a se desenvolver, então a série ela tinha algumas limitações então, por exemplo, você não podia fazer um roteiro assim super viajado, porque os caras simplesmente não iam conseguir animar isso daí, e ela é uma série que teve várias reviravoltas e personagens morrendo e se transformando, então realmente era um negócio interessante, né, para a proposta da série. Tanto que, se eu não tiver enganado, parece que tem um filme atual que vai passar nos cinemas, não sei quando, não sei se está terminando de ser produzido, o que é, dos Transformers, que tem a ver com esse lance do Beast Wars. Então, eu não sei se vai ser uma merda total, mas pelo menos a referência vai estar lá. Então podemos dizer que o Beast Wars está pro Transformers como o Silverhawk está pro Thundercats, né? É, tipo isso mesmo. Tinham vários personagens legais, no caso, para fazer referência, né, o personagem principal dessa série ele era o Optimus Primal, né, de primata. E o inimigo dele se chamava Megatron mesmo, igual o do original. E tinha até alguns episódios mais pro final assim que mostrava realmente alguma coisa assim de linha do tempo. E tinham alguns personagens que eles estavam meio que congelados, eu não lembro direito o que era.
E, que nem eu falei, várias transformações legais, basicamente para você comprar bonequinhos, né? Pena que eu nunca achei bonequinhos desse daí pra comprar. Tinha um humor também que não, tipo, era legal, mas não chegava a ser retardado, então era uma série que realmente eles souberam dosar as coisas. O Megatron é engraçado porque ele sempre falava sim, ou no original ele falava yes. Eu lembrei até o Bison lá falando yes, yes. Então era um negócio bem legal. E realmente tinha personagem que morria de verdade lá. E você ficava, porra, caralho, não acredito que esse cara morreu. Eu não lembro agora se ela chegou a passar completa na Record. Eu acho que eles devem ter passado só, sei lá, a primeira temporada, só alguns episódios ou coisa assim. Eu mesmo só consegui ver ela inteira depois que a gente finalmente conseguiu ter uma TV a cabo aqui, que era a pior TV a cabo do mundo, a Texat. E aí pelo menos tinha o Cartoon Network. Na época tinha, acho que o Toonami, que se chamava o quadro, e foi lá que passou essa série, daí eu consegui ver ela inteira, inclusive várias coisas bizarras que aconteceram com outro personagem lá, que era um dinossauro, que agora eu não lembro o nome dele. E a gente segue falando aí dos cartoons radicais dos anos 90, agora citando SWAT Kats, que foi produzido entre 93 e 95, teve 2 temporadas, 30 episódios, e que aqui no Brasil, pasmem os senhores, passou pela CNT. Inacreditavelmente a série passou pela primeira vez na CNT, e com todo aquele padrão de qualidade da emissora, né? Eu lembro que teve uma semana que eles literalmente passaram a semana inteira o mesmo episódio. Eu acho que eles erraram a fita, não sei o que eles estavam fazendo. Aí eu falei, caralho, mano, como assim? É que na verdade passou primeiro no Cartoon, né? Daí eles conseguiram esse milagre de pegar algumas coisas do Cartoon, passaram lá. Aí depois passou também no SBT, mas eu acho que foi por um período bem curto e eu não sei daí se passou em outro canal, mas provavelmente alguém já deve ter assistido esse Cartoon, que é um dos meus favoritos dentro dessa parte que é considerada radical. Os personagens eles realmente tinham uns designs bem legais. E claro que teve a crush, né, de muita gente, a primeira waifu transformou muita gente em furry, né, que era a Kelly Briggs, que era a vice-prefeita da cidade de Mega Cat City, que era a única que realmente trabalhava, porque o prefeito mesmo não fazia porra nenhuma. E o Farrell, né, ele era bem intencionado, só que ele tinha a birra dos caras. Sim, e sempre dava alguma merda, né, que fazia o grupo dele parecer inútil. Era sempre, tragam-me um helicóptero de apoio. E sempre era arrebentado nas batalhas, né? Eu fico imaginando a grana que essa turma gastava só com helicóptero pra polícia. E essa também é uma série que teve a questão, né, da violência que eu falei, que o pessoal não achava isso muito aconselhável, né? Mas, por exemplo, tinha uns episódios no começo que tinha monstro que engolia trem inteiro, cheio de gente, tinha helicóptero que estava tripulado que explodia, então tinha um monte de coisas desse tipo que o pessoal não estava nem aí, ele colocava e vamos ser radical mesmo e foda-se. Desse lance de coisas traumatizantes que aconteceram na série, eu me lembro de um vilão que o SWAT Kats tentou caçar no começo, que era o Óculos, que era um cara que tinha olhos na frente e nas costas, né? Na cara e na nuca, ele tinha 4 olhos. É. Só que daí ele acabou sendo enganado por um cientista maluco lá, e o cientista pingou uma substância lá, um lixo tóxico nele, e ele virou um monstrão tóxico, daí os 4 olhos foram pra frente, e teve uma hora que, assim, esse monstrão, ele tava numa fazenda e ele comeu, no sentido gastronômico, comeu uma vaca. Só que mostra só a sombra na parede do paiol, assim, do monstrão engolindo a vaca inteira. E depois ele mata o fazendeiro, né? Dá a entender, né? Que ele engole o fazendeiro que era dono da vaca. Inclusive isso daí é uma daquelas coisas muito viajadas, né? Que tem nesse tipo de animação, que tem esses personagens antropomórficos, porque, tipo, ao mesmo tempo que eles são caras que parecem gatos, eles cultivam vacas. E eles mesmos têm animais, é tipo aquele lance do Mickey ser um rato e ter o Pluto que é um cachorro, mas tem também o Pateta que é um cachorro, então tem muito dessa viagem assim, né? Mas eu realmente achava essa animação bem legal. Tinha uma época que eu era praticamente vidrado por ela, eu queria ter várias coisas dela, só que eu acabei não tendo nada, porque
o merchandising deles não vendeu muito, eles não fizeram muita coisa. Esse personagem que você falou, o cientista aí, ele era o meu vilão favorito, inclusive, que era o Dr. Viper. Mas tinha vários outros vilões, tinham os Metallic Cats, que era tipo uma dupla, um casal de gangster. Isso é uma coisa interessante também, que a série tinha bastante personagens femininos, né? Que quando era uma coisa assim mais pra garotos ou assim radical e não sei o que, era comum ter só os cueca, né? Mas lá tinha bastante personagens femininas e personagens que não eram inúteis, né? Falou dos vilões, aí eu me lembrei também do Pestmaster, também do Dark Cat, e também teve a história de um comediante que ficou louco e ele acabou, sei lá o que ele fez lá, que ele se transformou numa espécie de coringa. Ele queria prender o novo comediante da cidade que apresentava um talk show na televisão domingo à noite, queria prender também o prefeito, a vice-prefeita e o Farrell, né, que na visão dele ele estava prendendo o bobo da corte, o rei, a rainha e o cavaleiro. Prender, que eu digo, aprisionar num cubo, numa caixa que ele tinha lá. Daí você vê que realmente o pessoal que escrevia o roteiro para os episódios, eles tinham um capricho assim de tentar fazer uma coisa legal, assim, tipo, bem bolada e tal. Inclusive eles tinham que forçar algumas situações, porque quando você é criança você até não percebe isso, mas depois que você cresce, né, você já passa a entender que era tipo assim, na época o que eles devem ter pensado, qual que é o veículo mais radical que eles podem pilotar? Um jato. Porra, não tem coisa mais radical que um jato, vamos colocar um jato na série. Só que daí, para poder fazer sentido eles usarem o jato, eles sempre tinham que fazer que o inimigo tinha alguma coisa a ver com que ele também pilotava, ou então que de repente o vilão ficava grandão e aí eles tinham que usar a nave deles para fazer alguma coisa. Esse personagem mesmo do Bobo da Corte tem um momento que ele fica gigante, se eu não me engano. E essa é uma série que durante muito tempo o pessoal queria que fosse feita uma continuação, né, alguma coisa assim. Ao que tudo indica, parece que finalmente vai rolar, e tem notícias que já está começando a ser produzido por um estúdio da Índia, se eu não me engano, que fez alguma série do X-Men aí, não sei qual delas aí. Não sei se vai dar boa, mas... Atenção CNT, fiquem ligados aí. My Family, Drive the Taxi, isso aí. E nas horas vagas desenham SWAT Cats. Tá que pariu. Cara, mas esse lance da CNT realmente foi surpreendente. Se bem que era numa fase que eles estavam mostrando muitos desenhos inéditos na época, né? Tipo, Dois Cachorros Estúpidos, o Esquilo Secreto, vários desenhos que eram conhecidos aqui no Brasil pelo Cartoon Network, começaram a passar na CNT. Inclusive, o programa que eles tinham de desenhos animados lá era o Cartoon Mania, e fazia uma clara referência ao Cartoon Network. E eles conseguiram também pegar alguns clássicos também e passar na época, né? Se eu não me engano, eles passavam os Virguloides também, e os Super Amigos, e por aí vai. E agora, mudamos o jazz e vamos falar dos cartoons considerados viajados, aquelas doideiras que passaram na televisão nos anos 90. E vamos começar aqui com o rei dos cartoons viajados, Freakazoid. Produzido entre 95 e 97, teve 2 temporadas com 24 episódios, e que aqui no Brasil passou pela Globo e pelo SBT, aí o nosso glorioso Freakazoid. Eu achava assim um negócio sensacional, porque ele tinha um tipo de humor que não era muito comum você ver na época nos cartoons, porque sempre era uma coisa mais escrachada assim, e com mais gags visuais e tudo mais. E você assistiu um episódio do Freakazoid, era como se você estivesse assistindo uma daquelas paródias que tinham o Leslie Nielsen. Corre que a Polícia Vem Aí, ou o Foragido, o Duro de Espiar, por aí. Tipo, tinha esse tipo de humor assim, que aí realmente era mais viajado. Tem um episódio, por exemplo, que um inimigo que parece um fantasma, ele pega o Freakazoid e amarra ele, e aí tem uma hora do nada que o Freakazoid ele tira as cordas assim, ele começa a quebrar a quarta parede falando com quem tá assistindo, e aí ele começa a mostrar toda a produção de quem tá filmando lá, isso e aquilo, como se realmente aquilo não fosse uma animação e sim um filme. Então, tipo, realmente tinha um monte de coisa viajada. E aqui no Brasil era mais viajado ainda porque tinha a dublagem do execrável
Guilherme Briggs. E isso é uma coisa que muita gente vai discordar do que eu vou falar agora, mas era justamente o fato que eu prefiro assistir com o áudio original legendado na HBO Max, fazendo um jabá aqui. Porque, assim, eu acho que realmente ele passou um pouco da conta e ele acabou enfiando cacos demais ou fazendo adaptações demais onde não precisava, mas isso vai do gosto de cada um. Tipo aquela ponte alta, todos para o chão. O cavernoso tá todo cagado e é no rabo. Ponte baixa, todos para o chão. Ponte baixa, todos para o chão. Ponte baixa, o cavernoso tá todo borrado. Borrado, e é no rabo. Pare de cantar agora. Pare de cantar agora. Pare e vá, já chega dessa música. Pare, todo muito abaixado. Abaixado, pare. Eu quero que todos vocês venham para este lado. Todo mundo abaixado! E eu me lembro que ele, até numa entrevista que ele acabou dando, ele falou que ele chegou a mandar uma carta pro pessoal da Warner perguntando, né, se identificando como dublador do Freakazoid aqui no Brasil, perguntando por que a série tinha sido cancelada. E disse que a resposta que os caras deram pra ele foi o seguinte: o pessoal não entendeu a piada. Eu não sei exatamente, né, tipo, se tem a versão oficial, né, do porquê que a série terminou com 2 temporadas só e tal. Pelo que eu ouvi falar, é porque na época quem tava ajudando a bancar financeiramente isso daí era o Steven Spielberg, né? Tanto que tem outras séries lá também, tipo Pink e o Cérebro e por aí, que tinham meio que o aval dele para ser produzidas. E aí parece que tanto ele quanto a equipe, né, que produzia essas animações, elas meio que estavam dando preferência para as outras animações. Então o Freakazoid ele acabou meio que ficando de escanteio, assim. E outra questão também é que, pelo que eu ouvi falar, a audiência da série foi boa, só que eles alegaram que ela era uma série muito cara para ser produzida. Então que justamente por isso, segundo o que eles falam lá, não ia valer a pena fazer mais temporadas e era melhor parar por aí mesmo tendo uma audiência boa. Agora, se isso é verdade ou não, jamais saberemos. Tô me lembrando aqui aquele episódio em que ele é perseguido por 2 carros e daí para se livrar de um deles, salta uma televisão lá do Freakamóvel dele. Agora vamos apresentar 7 horas de Tony Danza. Eu acho que eu devo ser o único que deve ter entendido essa piada aqui no Brasil, porque poucos dias antes eu tinha assistido aquele filme que era um clássico da Sessão da Tarde, que era o Não Mexa com a Minha Filha, que era justamente o Tony Danza que estava protagonizando. E aí, cara, quando eu li aquilo, eu comecei a rir, porque eu imagino que esse cara deva ser um chato, nível Gary Busey, né, que todo mundo zoa ele por causa disso. Essa piada aí dos 7 horas de Tony Danza virou, inclusive, uma piada interna no grupo do PSQ, porque nós temos um amigo nosso, né, o Ivan Lúcio, que ele é chegado a mandar áudios de WhatsApp com durações infinitas. E toda vez que ele manda algum áudio que ultrapassa a casa de 1 minuto, a gente tem uma figurinha que é as 7 horas de Tony Danza, só que a gente fez uma montagem, no lugar de estar escrito na televisão 7 horas de Tony Danza, tá 7 horas de Ivan Lúcio. Ivan Lúcio. Tem uma outra piada também que ele vai como se... Ele faz uma merda lá que é como se ele fosse uma realidade alternativa dos dias atuais. Ele ainda zoa, tipo... essa é uma realidade que não temos mais filmes com o Chevy Chase. Tava pegando no pé do cara também, não sei porquê. Então tinha esse negócio mesmo de fazer uma zoeira com outras pessoas e tal. Pô, tem muito episódio bom. E seguindo aqui com as animações da Warner aí dos anos 90, vamos falar de Animaniacs. Foi feita de 93 a 98, teve 5 temporadas, totalizando aí 99 episódios e 1 filme. Esse do filme aí eu não sabia. As temporadas eu gostava, eu achava legal essa animação, só que eu preciso dar uma refrescada na minha memória, inclusive ela também tá na minha lista lá do HBO Max.
E eu já tinha voltado a assistir a série do Freakazoid, eu tava sem ideia do que assistir, e agora então eu acho que no futuro próximo eu vou rever a série do Animaniacs. Eu me lembro de uma piada nessa série que é a seguinte: na época em que o desenho era produzido, o Batman, quem estava fazendo no cinema era o Michael Keaton, né? E os Animaniacs, eles moravam dentro de uma cisterna dentro dos estúdios Warner. E viviam pegando no pé do guarda, que ficava na entrada, né? Um dia o guarda tava lá e para o Batmóvel, né, querendo entrar. E ele só olhando pela janela, né, não mostra quem tá dentro do carro, mas ele mostra ele olhando pela janela, né, o guarda falando: "Ah, bom dia, senhor Keaton, belo carro esse o seu, hein?" Você vê como são as coisas, né? Hoje em dia ele tá de volta aí, fazendo uma participação num filme do Flash, ou sei lá o que. E na época o pessoal era meio contra ele ser o Batman. Acho que provavelmente por causa daquele papel meio malucão que ele fez lá do Beetlejuice. Aí eles achavam que talvez não combinasse com o personagem, né, e tal. Foi justamente por causa do Michael Keaton que foi adotado o conceito de armadura, porque ele é um varapau. E também tinha aquela coisa, né, do cara se mexer e ele tem que mexer o corpo inteiro, né? Ele não consegue só mexer o corpo ou a cabeça. É porque a armadura não tinha articulação no pescoço. É. Mas o Animaniacs tinha vários personagens viajados também, né? Tinha a enfermeira, tinha aquele carequinha lá. Tinha muita piada de duplo sentido também. Pink Cérebro era um spin-off de Animaniacs, não era? É, eu não lembro se eles começaram juntos, tipo, passa um pouco do Animaniacs e depois do Pink Cérebro, ou se o Pink e o Cérebro já começaram como série independente. Mas também tem a ver nessa época aí, Freakazoid, Animaniacs, Pink Cérebro. Inclusive, eles fizeram depois um crossover, né, do Pink Cérebro e a Felícia, que tiraram do Tiny Toons. Pois é, o Tiny Toons é um outro que quase entrou na minha lista, só não entrou porque faz muito tempo que eu assisti, então eu não lembro muita coisa pra comentar aqui, mas eu lembro que pelo menos na época que passava na televisão eu achava legal. E vamos continuar aqui, agora falando de Os Terríveis Thunder Lizards, que foi produzido aí entre 93 e 97, teve 36 episódios e passava junto com Eek the Cat, né? O Eek the Cat que durou um pouco mais, aí foi de 92 a 97 e teve 5 temporadas, tanto Os Terríveis Thunder Lizards quanto Eek the Cat passavam na Globo. Esse daí era um que eu gostava bastante também, inclusive não só o Eek the Cat, mas eu preferia até os Thunder Lizards, porque eu achava mais engraçado aqueles personagens lá que eram homens das cavernas, né? Tinha um com a vozinha bem fininha e falava: "Ei, Bill!" Eu acho que era até o mesmo dublador que a gente comentou ali do Wolverine, Era ele mesmo. O cara do He-Man lá também, o esqueleto. Era bem divertido. Eu tinha muita coisa referencial na época lá, que provavelmente, sendo criança, você não entende tudo, mas depois que você cresce, você começa a entender a parada melhor. Só que, se eu não me engano, não tem nenhum lugar atualmente que dá pra assistir a série de maneira oficial e com a imagem que presta. Porque eu mesmo procurei e não consegui achar muita coisa não. Eu dei sorte de conseguir achar um episódio dublado uma vez, só que daí eu acabei perdendo, nunca mais encontrei aí nas redes pra assistir. Mas eu gostava desse desenho também. Na verdade, eu sempre torcia pros dinossauros. É aquela coisa tipo o Papaléguas e o Coyote, que a gente sabe que eles vão se foder no final, mas a gente torce pra eles. Eu achava massa lá o trio de dinossauros, principalmente lá o líder deles, que era o Doc, que era aquele cara que ele tinha a mesma voz do Stallone Cobra, né? Foi por causa dele que eu comecei a treinar minha imitação de Sean Connery. E eles recebiam ordens do General Galápagos. Eu não tenho certeza, mas parece que o tema deles, que passava na abertura desse segmento, né? Quem cantava era o Dee Snider, que era o vocalista do Twisted Sister. Era ele mesmo.
essa série era uma daquelas que tinham, tipo, uma trilha sonora mais de rock, né, assim e tal. Inclusive o próprio tema do Wiki é um puta metalzão que ia totalmente contra o que era normal pra época, né. Tinha um episódio do Wiki que era um musical e que tinha duas gatinhas lá, que eram irmãs que tinham raiva da Annabella lá, aquela gata gorda lá, porque mesmo ela sendo gordona, todo mundo amava ela e tal. Aí ela sequestra a gata e o episódio inteiro é um musical e tem vários estilos, assim, e tal. E o delas também é um puta metalzão, assim, não sei o que, caralho, mano. Ah, e eu acho que quem dublou o Wiki era o execrável, Guilherme Briggs. Foi. Que ele falava, ajudar não dói. Tô vendo aqui a lista do pessoal que trabalhou como voice actor no desenho. Pô, você tem ali, tipo, o Curtis Armstrong, que era nada mais nada menos que o Melecão, naquele filme lá do lá da Revolta dos Nerds. Corey Feldman tá na dublagem desse desenho. Até aquele cara que era o inimigo do Robocop no primeiro filme lá, o Kurt Smith, lá, ele faz a voz do General Galápagos. Caralho. Puta, e o Jason Presley, que era do Barrados no Baile, também tem um personagem que ele dubla. Tipo assim, ou eles estavam muito requisitados na época, ou eles estavam muito na merda, né? Pra aceitar fazer isso. Tem um pessoal aí que a gente conhece aqui no Brasil, aqui por filmes, séries, tudo, estavam tudo aí trabalhando na dublagem, né? Na atuação de vozes desse desenho. É, por isso que eu falo, deem valor às vozes originais. Precisamos que eu tava genial, claro. Vamos seguir aqui falando agora de Ace Ventura, que foi produzido de 95 a 97. Depois o desenho foi retomada e a produção entre 99 e 2000, totalizando aí 3 temporadas com 41 episódios. Esse Ace Ventura eu lembro que era de uma época que eles viram que alguns filmes do Jim Carrey estavam fazendo sucesso e eles meio que tentaram, né, se aproveitar disso, porque eu lembro que além do Ace Ventura tinha também do Debi Lloyd, não é? E do Máscara também. Do Máscara eu lembro que ele era melhor produzido, assim. O do Ace Ventura e do Debi Lloyd era até de uma época que tinha aquele do Bill e Ted também, que eles fizeram uma versão mais infantil, assim, dos personagens e tal. Eu acho que esse do Ace Ventura, eu lembro que uma vez só eu aluguei uma VHS que tinha acho que uns 2 episódios, alguma coisa assim. Eu acho que isso foi até antes de passar na TV. E aí eu lembro que eu achei mais ou menos assim, mas depois parece que passou na Iliana, não é? É, o primeiro canal aberto que passou o desenho aqui no Brasil foi a Record. Eu gostava porque naquela época eu consumia praticamente tudo que dizia respeito ao Jim Carrey, né? Assim, mesmo tanto que eu gostei do filme, na verdade eu gostei bastante do primeiro filme, o segundo filme do Ace Ventura eu achei uma bosta, mas na época até pela hype do filme e tal, eu acabei assistindo o desenho e indo com a cara do desenho. E eu gostava dos episódios que tinha, aquela coisa, né, de ser o detetive dos animais, né, eu achava legal e até me surpreende passar na Record, né, porque eu cheguei a assistir alguns episódios antes de chegar na TV aberta, né, quando passava lá na Warner Channel, e assim, pô, ficava pensando, porra, a hora que isso aí for pra TV aberta vai ser do caralho, não sei o que, só que eu imaginava que fosse passar na Globo, no SBT, foi, no fim chegou pela Record e eu me surpreendi. Você falou ali dos filmes, né? Eu já acho o segundo filme melhor do que o primeiro, mas provavelmente isso tem a ver que eu fui assistir ele nos cinemas na época. E eu acho que deve ter sido um dos primeiros filmes que eu fui ver no cinema. Então isso meio que acabou marcando em dobro também. Assim como o desenho do Ace Ventura, eu também gostava do desenho do Debi Lloyd e tal, mas é como você falou, né? O do Máscara foi o melhor produzido, porque eles tinham traços assim que pareciam realmente de humanos, não era aquela coisa caricata que você via no Ace Ventura, e no Debi Lloyd mais ainda, né? Que eram humanos totalmente deformados praticamente. É. O lance do Máscara, ele é quase que uma zona à parte, né? Porque, tipo assim, o desenho do Máscara, ele é baseado no filme e o filme ele é baseado no quadrinho. Só que, tipo, muito pouca coisa do quadrinho acabou indo pro filme. O filme ele é muito mais, assim, de aventura e comédia do que o quadrinho. O quadrinho é, tipo, ultra violento e com várias coisas perturbadoras. Você chegou a
a ler algum quadrinho do Máscara? Sim, eu tenho aqui na minha coleção um encadernado que ele traz tipo o início assim da saga, né? Que basicamente é toda a parte que interessa. E tem diferenças brutais, assim, tipo, o Stanley Ipkiss na primeira história, ele é só um cara aleatório, né, que ele consegue a máscara e tal, só que, spoiler, ele acaba morrendo. E aí, quem vai ficar com a máscara é justamente aquele policial. Só que no quadrinho ele não é um cara perdedor e tal, ele é mais assim naquele estilo do desenho mesmo, que é mais assim barra pesada e tal. E aí basicamente tudo que acontece de legal na história é quando esse policial tá usando a máscara. E aí ele acaba conseguindo o inimigo, aquele cara gigantesco lá, que tem no desenho também, mas não tem no filme, porque eu esqueci o nome dele agora, não sei se você lembra. E aí, tipo, esse cara, ele acaba ficando obcecado em conseguir a máscara. Então a máscara meio que vai passando de mão em mão até que ele meio que dá um jeito e consegue a máscara. E aí é um negócio bem perturbador, assim, porque a máscara simplesmente não funciona quando ele coloca. Então, tipo, fica um mistério. Será que não funciona porque a cara do cara é gigante ou porque ele é perturbado demais a ponto que a máscara não ia fazer muita diferença? Porque o cara, pra você ter uma ideia, ele gosta de passar o tempo meio que se flagelando. Então, por exemplo, tem uma cena que ele tá conversando com não sei quem, e aí ele simplesmente fica brincando de passar uma faca no rosto pra se cortar. E aí o cara que tá conversando com ele fica tipo, puta que pariu, por que esse cara tá fazendo isso? Aí tem uma outra cena que ele tá entediado, ele fica pegando um monte de prego e fica esmurrando os pregos na mão dele. Daí quando o cara vai ver o que ele fez, ele mostra a mão dele assim, tem uma carinha feliz com todos os pregos que ele colocou. E para fechar a lista aqui das animações viajadas da década de 90 que nos marcaram, vamos falar aqui da Vida Moderna de Hulk. Desenho feito entre 93 e 96, teve 4 temporadas, 52 episódios, e aqui no Brasil passou pelo SBT. Eu jurava que ele tinha passado primeiro na Band, nos anos 90, mas eu acho que eu estou errado, então. O que eu me lembro foi essa exibição aí por volta de 97, 98, ali no SBT. Na época eu não sabia, né, que era da Nickelodeon, eu achava que era da Disney, porque ele estreou mais ou menos na mesma época que vários desenhos da Disney, né, começaram a passar pelo SBT, naquela fase que tinha o Disney Club, não sei o quê, e eu achava que fazia parte também do pacote, digamos assim, de desenhos da Disney que o SBT tinha trazido. Mas não, é uma animação da Nickelodeon, da primeira metade dos anos 90, né, começou em 93, e, assim, se passou na Bandeirantes, antes eu não lembro, mas, assim, a fase que me marcou mesmo foi essa, ali por volta de 97, 98, exibido no SBT. Essa é uma animação também que quem assiste assim, meio desavisado, pode achar que é um negócio assim, totalmente para criança e tal, mas ele também tinha assim, críticas, né, paródias, e tinha muita coisa de duplo sentido também. Inclusive tem um episódio que, se eu não me engano, uma das personagens lá, que é uma sapa, ela tá querendo trair o marido dela com o Roku, aparentemente. Tanto que esse episódio, eu acho que ele foi banido nos Estados Unidos ou coisa assim. Vários episódios foram reeditados para passar na televisão lá nos Estados Unidos. Eu assisti um filme que teve recentemente na Netflix com o personagem do Roku, que era meio que mostrando, tipo, a gente voltou pra atualidade aqui e tal. E também era tipo uma crítica assim, tipo, tem um negócio nos anos 90 ou alguma coisa antiga que todo mundo acha legal ou cult, e aí quando tentam fazer uma coisa nova, tem um monte de fã antigo que reclama, enche o saco e fala que é uma merda, assim. Então tem tipo muita coisa meta nesse filme. E tem até um personagem que ele fala assim, não, eu não me considero mais um homem, agora eu sou uma mulher e tal. Então tem muita coisa polêmica, vamos dizer assim. E eu acho que o ator de voz dele é o Tom Kenny, que é um ator que já fez umas séries de comédia e tal, e que é o cara que dá a voz do Bob Esponja, né? Na verdade, o Tom Kenny, ele dubla o melhor amigo do Roku, que é o Vacão. Então eu errei por pouco. É o Carlos Alazraq, que faz a voz aí do Roku.
E agora chegamos nas menções honrosas aqui desse episódio do Made from TV e vamos abrir falando de Simpsons. Essa série que começou em 89, mas que a gente conhece aqui no Brasil por sua exibição na Globo a partir aí de 1990. Depois disso foi para SBT, voltou para Globo e tal. Já está em sua 34ª temporada e tem até aqui 745 episódios Os Simpsons. Que, aliás, esse tempo aí eu tava vendo uma chamada de quando ia estrear na Globo. Além do traço ser totalmente diferente, né? As vozes dos dubladores, né? Tipo, a voz do Bart totalmente diferente do que é o que a gente tá acostumado a ouvir hoje. 91 séries inéditas. Tudo a ver na Globo. Os Simpsons. Bart, hora do treinamento. Você não quer ir para o Brasil e disputar as Olimpíadas do Faustão? Certo, pai, lá vou eu. Os Simpsons, uma família da pesada. Um super sucesso da TV americana pra gente de todas as idades. Estreia sábado, dia 6. Globo e você. Tudo a ver. Séries inéditas. Tudo a ver na Globo. Neste sábado, estreia Os Simpsons. Oi, gente, meu nome é Bart Simpson. Eu quero que vocês conheçam a minha família. Esse é o atrapalhado do meu pai Homer. Aí tá a minha mãe Marge com a Maggie. E a minha mania que eu adoro, Lisa. Nossa família é igualzinha às outras aí no Brasil. Quase sempre sem grana, mas dando um jeitinho pra tudo. Os Simpsons, um super sucesso da TV americana pra gente de todas as idades. Neste sábado, 5:30 da tarde. Globo e você, tudo a ver. O Homer mesmo, que na época era o Valdir Santana, né, o falecido, agora outra voz também, totalmente diferente, assim, e o traço, né, que mudou bastante. Começou a passar aqui, se eu não me engano, em 91, talvez. Isso, 91. O primeiro episódio, sem ser uma versão embrionária que tinha deles lá, era um episódio de Natal, passou no final de 89 e eles estão até hoje aí, né? Tem gente que diz que só as 10 primeiras temporadas deles aqui prestam. E essa é uma série que todo mundo sabe que tem uma importância, né, na questão ali de comédia e sátira social e tal. Só que é justamente por ter uma caralhada de temporada e uma caralhada de episódios que eu nunca realmente parei para assistir a série certinha, né? Do começo até o fim de cada temporada. Eu ainda pretendo fazer isso um dia, quando não sei. Espera cancelar a série, né? É, porque, por exemplo, já tá muito desgastado, né? Você põe, por exemplo, na Fox, na TV a cabo, é tipo o dia inteiro passando os Simpsons, e é tudo episódio fora da ordem, então é uma zona do caralho. Eu me lembro que quando estreou na Globo, nos primeiros anos, assim, nunca me pegou, assim, eu nunca fui fã, assim, da série, sabe? Eu comecei a gostar depois quando passou no SBT, e daí eu já acompanhava, tinha uma fase que eles colocavam todo dia, ali por volta de 6 da tarde, os episódios dos Simpsons, ali pra tapar buraco na programação, só que durou muito pouco tempo essa fase, porque logo o desenho acabou voltando pra Globo. Foi uma fase que o SBT começou a botar Scooby-Doo no lugar dos Simpsons, né? Porque eles tinham perdido o direito dos Simpsons. E aí a Globo começou a mostrar o sábado, 11h30 da manhã. E já aquelas críticas, né, que tinha, né? Porque no SBT eles colocavam a abertura original, e cada episódio era uma abertura diferente. E na Globo era aquela coisa de sempre ter o Rede Globo apresenta, e era uma abertura para todos os episódios. E no SBT era diário, na Globo passou a ser semanal. Aí já começaram as queixas, né, por essa troca de emissoras, né, o retorno dos Simpsons pra Globo, isso lá por 2002 ou 2003. E aí finalmente foi pra Band, né? Que também passaram até dizer chega, até estourar as fitas, e daí saiu da TV aberta. E você tem algum episódio preferido dos Simpsons? Dentro dos que você assistiu? Tem um episódio que eu lembro, que eu não vou dizer que seja o favorito, mas é um dos assim que eu recordo sempre, que agora eu não vou lembrar exatamente o que gerou isso, mas eu sei que tem uma parte que o Homer decide que é legal roubar banha da escola lá onde o Bart estuda. E aí o cara pega um caminhão lá e começa a querer roubar lá a gordura do negócio.
Tem um que ele fica gordaço de propósito também, que é pra ele meio que trabalhar em casa, não precisar trabalhar, alguma coisa assim. E tem um que aparece um cara gordão, que eu acho que ele é dublado pelo Michael Jackson. Ah, esse episódio eu me lembro de quando passou na Globo, né? Que daí ele foi querer apresentar, né, esse cara para as pessoas da cidade lá de Springfield, dizendo, eu sou amigo do Michael Jackson. Daí quando chega um cara gordo, branco, daí todo mundo falando, ele pesa mais de 100 quilos, ele é branco, ele tá vestido normalmente, esse cara não pode ser o Michael Jackson. Tem a história de que o próprio elenco da série não fazia a mínima ideia de que era realmente o Michael Jackson que estava dublando aquele personagem. Eles descobriram depois. Eu me lembro de um episódio em que todo mundo acha que o Bart é uma criança milagreira. Esse aí foi meio polêmico aí, se eu não me engano. Teve um outro episódio também que era o Bart encenando várias histórias bíblicas lá, tipo, ele sendo Davi, Golias. Inclusive tem até uma cena de treinamento dele com umas ovelhas e bota aquela Winner Take It All de fundo, uma referência aí a Falcão, campeão dos campeões. Antes da gente trocar de tópico aqui, tem uma pergunta pra fazer pra você, Robson. Qual você acha melhor, Simpsons ou Family Guy? Olha, eu acho que pro contexto geral os Simpsons, porque o Family Guy ele tem tipo piadas que são muito boas, tem piadas muito pesadas e tal, e que acaba sendo bem bolado e tal. Só que o problema do Family Guy é que tem muita coisa que acontece num episódio só. Então você acaba lembrando dessas mini sketches do que propriamente do episódio inteiro. Então vamos supor, a cada 100 episódios, tipo uns 30 são muito fodas e o resto você só assiste por assistir, entendeu? Pra chegar nesses momentos aí e tal. Tirando essa parte aí que você falou, que realmente assim, você sempre acaba tendo lembranças de um sketch ou outro e não do episódio em si, eu acabo preferindo aí o Family Guy. Eu não sei, eu comecei a assistir, eu achei mais engraçado, mais, digamos assim, mais ácido que o Simpsons, assim, eu comecei a achar mais legal. E seguindo aqui com as nossas menções honrosas, vamos falar de Bob Esponja, que foi um desenho que estreou nos Estados Unidos em 99, aqui no Brasil só depois dos anos 2000. É uma das poucas produções aí que de fora dos anos 90 que a gente cita aqui nesse episódio. Teve 12 temporadas completas, tem 12 temporadas completas, tá com a 13ª temporada em produção, 218 episódios prontos. E com esses que estão sendo produzidos, o total vai chegar a 387, o Bob Esponja Calça Quadrada. Essa é uma série que eu acho que ela tem um humor assim que muita gente também pensa que é só para criança. Eu já acho que ele é inteligente até demais, né? Se for para ver os padrões aí de muita coisa que o pessoal tenta fazer hoje em dia. E eles conseguiram a façanha de, depois de muito tempo e muitas animações já terem sido feitas, eles criarem personagens que realmente são marcantes. Tanto que um dos meus favoritos na série é o Lula Molusco, que ele é basicamente o seu Madruga do Bob Esponja, que só se ferra. E assim, os episódios que eu mais gosto nem são aqueles que eles estão no Siri Cascudo, são aqueles que geralmente o Bob Esponja tá fazendo alguma merda e acaba irritando o Lula Molusco, ou algum episódio que o Patrick acaba fazendo uma coisa muito idiota. E é uma animação que, tipo, porra, já foi falado tudo que tem que falar também, né? Então é uma questão de ou você ama ou você odeia. E o que você achou do filme do Bob Esponja? O primeiro filme eu achei clássico demais, tipo, é um filme que eu achei bem legal na época. Aí o segundo eu achei bom também. Apesar que eu não achei, né, que ele fosse tão marcante, mas eu achei ele legal também. E aí parece que teve um terceiro, que a animação dele parece que é um pouco diferente, não sei. Que esse daí eu não assisti ainda, então eu não posso opinar. O que eu achei mais legal nos filmes foi a participação do David Hasselhoff como o salva-vidas, né, zoando o personagem que ele tinha em SOS Malibu. Eu achava massa essas referências também que eles tinham. Como, por exemplo, o herói da Fenda do Biquíni, que é um cara que é igualzinho ao Aquaman, só que velho. O Aquaman da época dos Super Amigos. Né? E de alguma forma bizarra, ele lembra um pouco também o Adam West, já sendo velho, no caso. Ele tinha aquele parceiro dele lá, o Homem Mexilhãozinho, sei lá como é que é.
E seguimos aqui com as nossas menções honrosas nesse episódio, falando de Pica-Pau, que marcou bastante nos anos 90 pra gente, né, pra nossa geração, mas que passa no Brasil desde aí de 1950. O Pica-Pau que teve a sua primeira aparição num episódio do Andy Panda, né, que é o Pica-Pau Ataca Novamente, que foi produzido em 1940. A partir daí, os chamados episódios clássicos, que todo mundo assistiu até o cu fazer bico no SBT, na Globo e agora na Record, né, foram feitos até 1972, que foi o ano em que o estúdio do Walter Lantz fechou as portas. Aí o Pica-Pau, né, que todo mundo já assistiu, e que agora está passando na Record. O Pica-Pau realmente, aqui no Brasil, ele é provavelmente o lugar do mundo que mais fez sucesso, justamente por reprisar tanto. E tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, ele passou primeiro em 1950 e ele foi o primeiro cartoon a passar no Brasil, que foi exatamente um dia depois da inauguração da Rede Tupi, que foi o canal que passou ele. E uma outra coisa ainda mais curiosa é que na época eles passaram o desenho legendado. Eles só começaram a dublar ele em 1957, porque daí tinha uma coisa já que começou a ficar normal assim, aquela questão de tipo, vamos passar coisa dublada aqui porque o povo é burro e não sabe nem ler, entendeu? Tipo isso, assim. E aí foi quando começou a passar dublado e daí pra frente eles foram, acho que, dublando aos poucos, né, e tal. Inclusive é uma raridade total, né? Eu gostaria realmente de tentar imaginar como que era essa versão legendada do Pica-Pau. Porque era a voz, se não me engano, da mulher do Walter Lantz, a Grace Stafford, é ela que fazia a voz do Pica-Pau. Era meio alterada, mas era ela que fazia, se não me engano. E porra, não tem nem o que falar, né? Se a gente quisesse, a gente poderia fazer um episódio do Made-in-Front TV, que nem a gente fez aquele do Chaves, só que do Pica-Pau, né? Principalmente no fato de que a série chegou aqui no Brasil toda fora de ordem também, né? Sim. A dublagem meio doida. Todo mundo se lembra dos dois dubladores clássicos que eram, né, o Oney Casarré e depois o Garcia Júnior. Mas, né, como você falou, aí quando o desenho estreou na televisão, né, e os primeiros episódios, quando teve essa transição aí do legendado pro dublado, teve episódios dublados no Rio de Janeiro e quem fazia a voz do Pica-Pau era o Luiz Manuel. Eu consegui achar um registro no YouTube e era uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ouvir. O Bandido da Gasolina, dublação Guanabara. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. Não, acabou a gasolina. Você quer o quê, amigo? Enche o tanque, meu chapa. Você tem um livro aí, aquele, sabe, um daqueles livros de ABC. Um livro de ABC? Toma aqui, podemos. A de altura com o pneu cheio. B de burro quando a gasolina é de graça, B de burro. C de cego porque já devia ter visto que eu estou duro. Espertinho, hein? Se manda, trambiqueiro. Ei, como é que eu vou passar pela montanha sem gasóleo? Muito fácil. Assim! Os episódios que eu mais gosto são justamente aqueles que o pessoal acha o Pica-Pau mais irritante e repugnante, né? Que é aquela época que ele tem aquelas coxonas do Vinícius, assim, e que ele é completamente retardado, né? É o Pica-Pau biruta. É, o bem biruta mesmo. Mas no geral, assim, de 1940 até 72 ali, que foi acho que onde pararam de produzir a fase clássica, tem muita coisa boa, tipo... E uma coisa curiosa que eu comentei com você esses tempos é que acontecia muito de um ano para o outro eles introduzirem personagens novos, né? Como se fossem vilões, assim. E acontecia, tipo, de o Dooley aparecer, mas o cara ficava naquele ano e depois ele nunca mais aparecia. Só que aqui no Brasil, como eles passavam tudo meio fora de ordem, você acabava achando que era um personagem, tipo, regular, assim, e tal. Os únicos personagens que eu acho que eles voltaram a aparecer era justamente o Zé Corubu e talvez a Mini Ranheta, talvez, porque até o Leôncio ele aparecia só no começo mesmo. E o Pé de Pano? O Pé de Pano também é um clássico, era até o nome
do que o Marcos Mion usava para fazer lá as pérolas videoclípticas. Ele dá aqui o pé de pano, daí era o cavalinho no pedaço de pau. Puta, falar em cavalinho no pedaço de pau é um dos episódios que eu acho mais massa, né? Que é com o Dooley, né? Que, cadê o meu cavalo? Ah, tá aqui. Daí ele vai pegar o cavalo, é um cavalinho de pau. Daí começa aquela música, né? Aquele episódio da sopa lá do trem, aquilo é maravilhoso que a gente tava vendo esses dias também. Ah, sopas de ouro. É. E o barulho do trem. Tchu, tchu. E era legal que ele sempre alcançava o trem, né? É, mesmo quando de cavalo. É. Não sei, esses episódios aí que tinham o Dooley como vilão aí eram os mais engraçados de todos. Mas também tinha outros vilões clássicos também, como Zé da Mina Abandonada. E por aí vai. E seguimos aqui agora falando de Street Fighter, a versão americana. Essa série que o Robson já disse ter plena consciência de que é uma merda, mas é o seu prazer culposo. Street Fighter que foi produzido aí de 95 a 97 com 2 temporadas e 26 episódios, e também foi protagonista de uma série no canal PSQ. Sim, vamos fazer um jabá gratuito aqui. Quem quiser ver uma análise completa da primeira temporada dessa série, pode procurar no nosso canal Street Fighter, a série, análise, alguma coisa desse tipo, que eu fiz uma análise um pouco diferente, que eu classifiquei como o bom, o mal e o feio. Que basicamente eu fui destrinchando os episódios e eu ia classificando algumas coisas que aconteciam lá como sendo legais, ou animação feia, alguma cagada assim, ou coisas que eram uma merda mesmo. E eu até pretendo algum dia, talvez, se eu tiver muita vontade, fazer isso com a segunda temporada. Essa é, que nem o Ricardo falou, é uma série que tem muita tosqueira, mas não existe até hoje nenhuma série ou alguma coisa relacionada com Street Fighter que realmente seja 100%. Então eu meio que sigo aquela coisa que eu acho que eu já comentei uma vez, que eu acho que se essa série não se chamasse Street Fighter, os personagens não lembrassem personagens de Street Fighter, eles tivessem outros nomes, eu acho que talvez essa série hoje em dia seria considerada cult. Só que ao invés disso eles decidiram usar a marca, né, que era uma coisa que muita gente adorava, e daí acabou dando um monte de bosta, né? E era estranho também para quem acompanhava na época, porque passava aqui no Brasil pelo SBT, e era num período em que o canal mostrava tanto essa versão americana quanto a Street Fighter 2, né, que era a versão japonesa, né, da série, no desenho japonês. E que também tinha muita coisa diferente do jogo. Tinha também um filme que era só Street Fighter 2, o nome. Tinha o filme do Van Damme. Enfim, tinha um monte de merda, e aí cada um acha a sua versão menos merda favorita. É, que a gente pode ver aí a diferença aí, porque na versão japonesa, né, os protagonistas são o Ryu e o Ken, né? E nesse desenho americano aí, quem é o protagonista é o Gaio. Sim, e o Ryu e o Ken, em compensação, são dois bostas inúteis, inacreditáveis. E para fechar aqui esse episódio, vamos falar de James Bond Jr., esse desenho produzido aí entre 91 e 92, com uma única temporada, teve 65 episódios, aqui no Brasil passou pela Globo, e já começa estranho porque a série não deixa muito claro se ele é filho ou sobrinho do James Bond, mas mesmo assim ele tem o JR aí no seu nome. É isso daí que eu ia comentar com você, porque eu não lembro muito bem dessa série, mas realmente esse lance do Júnior ali é esquisito, porque eu lembro que eles falavam que ele era o sobrinho do James Bond, então a única coisa que faria sentido é se o James Bond tivesse um irmão que também se chamasse James Bond, né? Mas aí ia ser muita viagem. Ou ele se chamasse James Bond sobrinho. É. Uma outra coisa que eu lembro desse daí também é que tinha a organização criminosa, né, e tal, dos vilões e blá blá blá, que na versão em inglês ela tinha a sigla que era SCUM, que se você for ler sem a pontuação fica Scum.
Só que eu acho meio estranho você ser um vilão e você nomear a sua própria organização de scam, porque scam significa escória em inglês. Então por que você nomearia o seu próprio grupo de escória? Fica a questão. Mas você falou dos vilões dessa série e eu gostava porque tinha várias referências aos filmes, porque os vilões dos filmes eram normalmente os vilões que apareciam aí no desenho e que o James Bond Jr. tinha que combater aí, como por exemplo, né, o Goldfinger, o Oddjob, o Dr. Nu, o Nick Nack, que é o anãozinho, o Jauska, aquele com dente de ferro, e todos esses aí eram os inimigos aí do James Bond Jr., que eu prefiro acreditar que era um filho do James Bond, porque chance para ter filho ele teve um monte, né? Porque ele passava toda a mulherada na cara nos filmes. E então o James Bond Jr. aí tinha que combater os mesmos vilões que o James Bond Sr., né? Os mesmos vilões que o seu pai, eu prefiro acreditar que seja pai do protagonista aí dessa série. É que o Júnior foi uma escolha artística. Sim. É tipo o Requião Filho, né? Que na verdade era para se chamar Requião Sobrinho, porque o nome do filho do Requião é Maurício, só que Maurício é o nome do Maurício Requião, que é o irmão do Roberto Requião. Nesse negócio de Júnior aí, daqui a pouco vai chegar até o Ratinho JR. Beleza. Surpreende pelo fato de ser uma temporada só, mas com 65 episódios. Eu não lembro nada dessa série, eu só sei que passou na época. E assim, eu sempre caguei pra James Bond, mas pode ser que assistindo eu ache legal. Porque, por exemplo, eu lembro que tinha uma série que eram acho que eram os Novos Caça-Fantasmas, mas ele saiu, o nome original é Extreme Ghostbusters, então eu não sei se aqui no Brasil era esse nome também ou não era. Eu lembro que na época eu assisti, eu achei legal, então pode ser que seja nessa mesma vibe, assim. No episódio de hoje... Os Simpsons. Ace Ventura. O Homem-Aranha. Batman. Bob Esponja Calça Quadrada. SWAT Cats. Animações famosas que passaram na TV brasileira. Muito bem, esse foi mais um episódio do Made from TV, falando sobre as animações, principalmente dos anos 90, que marcaram aí a gente. Comigo esteve Robson Grossman. Robson, dê essa consideração final para os nossos ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu gostaria também de saber quais animações marcaram vocês, sejam elas dos anos 80, 90, 2000, enfim. Não importa a data, animações que vocês assistiram e vocês gostaram na televisão aberta, comentem aí, façam uma listinha pra gente. E eu também gostaria de dizer que se esse for um episódio bem sucedido, talvez futuramente a gente possa fazer algo parecido, só que com os animes. Claro que aí a gente provavelmente vai falar mais assim, tipo uma linha do tempo dos que passaram aqui na TV brasileira, alguma coisa assim, porque eu acho que até não daria para fazer uma lista muito extensa do tipo, quais são os seus favoritos e tal, porque não chegou a passar tantos assim na TV aberta, pelo que eu me lembro, e eu particularmente, muitos deles eu acho uma bosta. Então, sei lá, fica a ideia aí. Pois é, mais pra frente aí a gente pode ter a oportunidade de falar sobre animes aqui no Made from TV. Esse que foi o episódio número 5 da 3ª temporada. Lembrando a você que acompanha aí o nosso canal, você pode entrar aí no YouTube, né, do Produções Sem Qualidade, para acompanhar os outros episódios do Made from TV, assim como todos os episódios do Uma Opinião, os nossos reacts, enfim, tudo que foi postado lá. Você também pode entrar aí no nosso Instagram, instagram.com/prodesquali, né, também no site do nosso Robson Grossman, aí, o robsongrossman.com. Lá você pode curtir aí o Cadeia HQ e as histórias aí das aventuras de Luli Hobby. E também
no Spotify. E temos aí Uma Opinião, você também pode ouvir no Spotify. O Mídia Redonda, que é exclusivo por lá, né? Que é o nosso podcast, a nossa produção sobre músicas, né? O Playlists. E logo também teremos o Made from TV também no Spotify para você que acompanha aí os conteúdos do PSP. Aguardem, né? Que realmente a gente tá fazendo uma certa estruturação nos episódios do Made from TV pra gente colocar eles certinho no Spotify, mas logo eles vão estar todos completos lá para vocês. Tá certo então. Então terminamos aqui mais um episódio do Made from TV. A todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Rede Tupi. Podcast Made from TV.